como nós ouvimos há pouco, é entender o negócio, ler o cenário, reinventar, inovar a partir de algo que existe. É com esse enfoque que vamos trazer aqui o tema, o poder da transformação, pessoas, empresa e comunidade. Vamos saber e conhecer como é possível preparar as pessoas e assim melhorar as nossas empresas e contribuir para a sociedade construindo um futuro melhor. E quem dividirá essa experiência conosco é Genésio Lemos Couto, que é vice-presidente de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação da Odebrecht Agroindustrial. Ele é formado em Administração de Empresa, Master em Finanças, MBA pela GV, tem apenas 25 anos de Odebrecht, tendo atuado 16 anos fora do Brasil, nas áreas administrativa, finanças, pessoas e organização, em Angola e também pela América Latina. Recebam comigo Genésio Couto. Genésio, será que eu esqueci algo? Boa tarde. Esqueceu, sim. Você esqueceu de dizer que eu sou da terra da felicidade. Sou de Salvador, Bahia. Então, isso é muito bom. Já vi que tem gente da Bahia aí. Interessante, o palco aqui realmente é uma coisa inovadora. Para quem é anjo, não tem problema, aqui não tem costa. Anjo não tem costa, está de um lado ou de outro. Mas quando eu era menino, tinha um vizinho que dizia que eu era um capeta. Então eu vou ter que ficar olhando de um lado para outro, com certeza aqui. Não vou ficar só numa posição. Bom, pessoal, eu sou da Odebrecht há 25 anos, estou atuando há 2 anos na Odebrecht Agroindustrial. E o que eu vou... Foi um aprendizado esses 2 anos, está sendo um aprendizado. E com a cultura Odebrecht nós trouxemos um modelo de gestão dentro do setor e inovador. Foi para a Odebrecht uma novidade, nós estamos aprendendo junto, e levar uma cultura organizacional num setor tão tradicional. Você, por favor, pode colocar a apresentação? Enquanto eles colocam a apresentação, vamos combinar o seguinte: durante a palestra, vocês podem mandar as perguntas através do Twitter, colocando Jogo da Velha e escrevendo Simultânea 2, tudo junto. Aí todas as perguntas eu vou receber aqui no palco e, ao final, farei as perguntas para o Genésio. Ok, tá bem. Conseguem liberar? Ok. Bom, esse é o nosso tema, o poder da transformação, porque a gente tivemos uma atuação em 3 pontos: pessoas, empresas e sociedade. E, na verdade, o que eu quero que vocês levem aqui, parece até que foi combinado. Eu fui um que meritocracia é importante na nossa empresa e a gente sente isso na pele. Então, no final, eu quero que vocês levem a mensagem que descentralização, delegação planejada e a meritocracia é que transformou a empresa, a comunidade onde nós atuamos e também as pessoas. Sendo que, com a comunidade, é uma vocação da Odebrecht trabalhar no social junto à comunidade onde ela atua. E eu começando, tá certo? Num setor sucroenergético que tem a origem a cana-de-açúcar, onde a cana-de-açúcar ela se confunde até mesmo com o descobrimento do Brasil. Chegou no século XVI e de lá para cá, 1532, apareceram os engenhos de cana, e 1549 passa a ter um boom no Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, e daí até que poucas pessoas sabem, a capoeira nasceu aí, pelos bantos, que são os angolanos de hoje, que desenvolveram a capoeira justamente pelos maltratos dos capatazes nos engenhos. E depois de 1532, 1549, teve esse boom no Nordeste, e a primeira usina, vamos dizer assim, primeiro engenho no Brasil, na verdade, foi em 1533, em São Vicente. E aí vem o símbolo, tá certo, do cortador de cana, que era esse facão, e que se desenvolveu onde
teve as pessoas mais qualificadas nesse corte de cana, eram os nordestinos e a exploração dessa mão de obra. No passo seguinte aparecem as usinas, já mudando a característica daquelas puxadas pelo cavalo, que era do engenho, onde aparecem as brownfields. E nessa evolução, nos anos 70, aparece a energia renovável, e para criar uma menor dependência do carvão e do petróleo, surge, tá certo, esse novo segmento de atuação com o Proálcool. E aí aparecem as greenfields, e agora começa a mecanização. Vale salientar que nós somos 100% mecanizados, Odebrecht Agroindustrial. Depois do Proálcool, aí vem um novo momento, tá certo, desse setor sucroenergético. Novos investidores nacionais e internacionais, novos players vêm para o Brasil, aí por 2005, 2006, 2007, e tem um avanço maior sobre a imagem, tá certo, do passado que se tinha na questão dos engenhos. E aí vem as evoluções trabalhistas, as práticas começaram a ser olhadas com a legalidade e com os movimentos sociais para melhorar essas condições de trabalho. Veio o processo tecnológico, juntamente, por exemplo, com a mecanização, um avanço tecnológico, mas, infelizmente, o comercial nós não podemos dizer. Então, não posso aproveitar deixar uma oportunidade dessa de passar, porque os preços ficaram congelados e vieram decepções daqueles novos investidores internacionais que vieram para aqui, onde teve uma interferência de congelamento de tarifa do etanol e passou a se misturar o etanol na gasolina para manter o preço da gasolina por 5 anos inalterado. E daí apareceram as novas fronteiras com esses novos investidores. Aí nós vamos ver um cenário no seguinte: os mesmos querendo inovar, aqueles que tinham a figura de engenho, de usineiros querendo inovar, os novos chegando, inovando, os mesmos sem mudar, que continuaram com as mesmas práticas trabalhistas e as mesmas práticas empresariais, e aqueles novos sem entender do negócio. E aí vem a frustração de muitos investidores internacionais que vieram para aqui e não sabem, quer dizer, não sabia da prática e da cultura que está envolvendo o setor sucroenergético. Tiveram algumas decepções na sua gestão de pessoas, principalmente. E aparecem novos interessados nessa convivência organizada com novos personagens. O primeiro dele são os sindicatos, vendo um setor organizado que antes tinha, vamos dizer assim, a folha de pagamento na informalidade e o pagamento também na informalidade, criou-se aí um olhar para esses novos que vieram para o setor de forma organizada. Então, é mais fácil ter uma atuação concentrada e aonde tem uma folha de pagamento regular para as contribuições. Vieram também as práticas trabalhistas ser mais, vamos dizer assim, acompanhadas de perto pelo Ministério do Trabalho e Procuradoria. E para aqueles que não quiseram mudar, esse olhar do Ministério e dos procuradores públicos começou a ser um inferno astral. Para aqueles que estavam mudando e mudando também as práticas, não tem muita surpresa. Vieram as certificações para exportação do etanol, principalmente Europa e Estados Unidos, movimentos sociais já de olho também nessas organizações das fazendas e tendo uma gestão mais profissional, e, por fim, os ambientalistas, que culminou aí com o Código Florestal, onde disciplinando as reservas legais e as APPs. Bom, nessa contextualização, chega um novo também, a Odebrecht. Nós chegamos em 2000, deixa eu dar um retorno aqui para apresentar a Odebrecht para aqueles ainda que não conhecem. A organização Odebrecht
tem uma atuação em 25 países. Nós hoje temos 197 mil integrantes no mundo e 132 mil no Brasil. Hoje nós somos o maior empregador brasileiro. A empresa hoje atuando nas arenas de futebol, em porto, em realizações imobiliárias, petroquímica e óleo e gás, e também na área agroindustrial. Então, temos 14 empresas, onde a Braskem e o Estaleiro Paraguaçu também faz parte desse rol de empresas da organização. Bom, entra a Odebrecht em 2007 como ETH. E em 2013, nós resolvemos mudar de marca e adotar a Odebrecht Agroindustrial. Aí vocês vejam o que é o poder da marca. Na semana de fevereiro, que nós mudamos a marca de ETH para Odebrecht Agroindustrial, nossa área de recrutamento ficou sorrindo toda semana, porque caiu no nosso site 35 mil currículos com a mudança da marca Odebrecht Agroindustrial, quando a gente saiu de ETH. Então, para a felicidade do nosso pessoal de recrutamento e para a tristeza do Red Hunter, porque aí pintou tudo, a facilidade para a gente continuar crescendo com o número de pessoas. Bom, nesses 6 anos, tá certo, que nós estamos de empresa, nós hoje estamos em 9 municípios, estamos com 350 mil hectares de cana plantada e vamos chegar a 550 mil, que essa é a nossa capacidade industrial. E hoje temos 17 mil integrantes. Os 17 mil integrantes, aqui a gente não usa funcionário nem empregado. Então, vocês aí, eu vou fazer essa tradução para vocês aí, porque quando eu digo funcionário e empregado, eu até, parece que eu estou falando um palavrão. Aliás, por palavrão eu nem me assusto tanto, mas quando eu falo, por isso que eu vou dizer sempre integrantes, por favor, façam uma tradução simultânea. Hoje, nós temos uma capacidade de moagem de 37 milhões de toneladas e estamos nesses 4 estados, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Organizacionalmente, nós somos divididos em unidades agroindustrial e polo que congrega essas unidades agroindustrial. E nós temos um líder dentro desse polo agroindustrial, que alguns deles têm 2 unidades e 3 deles são uma unidade só, pelo porte da unidade agroindustrial. Então, esse é o líder máximo que nós denominamos de pequena empresa. Então, a gente tem a Odebrecht Agroindustrial, que consolida os resultados dessas pequenas empresas. E tem um líder chamado superintendente de polo para o mercado. E, internamente, eles são denominados de empresário parceiro, porque ele é o empresário daquele empreendimento. E aí vocês vão entender daqui a pouco por que eu falo da descentralização da delegação planejada. Então, nós estamos com a produção anual de capacidade de 3 bilhões de litros de etanol ano, e nós geramos a nossa própria energia a partir da biomassa, que são 2,7 gigawatts. Nós somos autossuficientes para a nossa produção e vendemos a energia em leilão do excedente da nossa produção de energia. Hoje nós temos 700 mil toneladas de açúcar a produção, e com isso é que eu vou mostrar a vocês, a esse ponto que nós chegamos, como foi essa primeira transformação, a transformação da empresa, e, consequentemente, nós vamos ver pessoas de comunidade. Nós não sabíamos nada de açúcar, etanol e de plantação. Qual foi a opção da Odebrecht? Comprar, fazer uma aquisição da Alcídia, que data de 1976, em Pontal de Paranapanema, a Alcídia em 2007 e Eldorado, que é no Mato Grosso do Sul, em 2008. 2 empresas tradicionais, todas 2 produziam etanol e açúcar e não geravam energia, vindo de uma gestão familiar. E aí, nosso primeiro choque com essas pessoas que estavam lá dentro, o choque da descentralização.
onde que eles pensavam que iam demandar ordem de São Paulo para tudo, ou do corporativo para eles fazerem tudo. Não, a decisão está aqui. Então, dessa gestão familiar, nós aí fizemos os investimentos para retrofitar essas unidades e introduzimos a mecanização. E fomos paulatinamente, em uma aceleração de 1 ano e meio, nós conseguimos tirar totalmente o cortador de cana, o boia fria denominado, né, aquele que vinha do Nordeste, para o tempo da colheita. E fizemos o investimento e o choque da descentralização, que era o primeiro item da nossa cultura empresarial, implementado. Em 2010, nós fizemos uma aquisição, uma fusão de ativos com a Brenco, onde, em 2010, eles tinham 4 projetos, um sonho no papel, que era de um fundo de investimento, e nós fizemos essa fusão de ativo e passamos a fazer a gestão desse projeto. E aí também houve um choque cultural, o seguinte, pedagogia da presença, que nós denominamos o seguinte, a liderança próxima aos seus liderados, dedicando tempo, exemplo e ouvir a eles. Nós chamamos, e como era um fundo de investimento e tinha também uma gestão profissional, mas muito distante do que, eu acho que foi o Wilson que falou, né? Distante, saindo da cadeira, indo para lá, para frente, para acompanhar a implantação desse projeto. E o segundo, uma cultura empresarial. A soma de fundos de investimento não tinha uma cultura empresarial, e nós introduzimos aí a cultura empresarial Odebrecht. E, com essa conjugação, 2 usinas, 4, uma gestão de grupo de investimento de 4 projetos e 3 unidades saindo do zero, aí, diretamente, já nasceram a Odebrecht, essa era a nossa salada de fruta, que nós resolvemos juntar, nós somos Odebrecht, todas essas origens, e vamos trabalhar em cima da tecnologia empresarial Odebrecht. E para que vocês possam entender um pouco dessa cultura empresarial Odebrecht, eu vou trazer uma mensagem mais disciplinada no vídeo, para que vocês percebam. Cultura. Cultura é um conjunto de manifestações, um jeito de ser que assimilamos e reproduzimos, que revela conhecimento, crenças, arte, moral e costumes. É claro que todos nós sabemos a importância da cultura na vida das pessoas, mas você já parou para pensar na força que uma cultura tem? Sem ela, por exemplo, não existiriam 220 milhões de brasileiros. Porque ser brasileiro não é apenas nascer no Brasil. Ser brasileiro é estar unido por uma mesma cultura. A cultura é tão incrível e poderosa que, ao cruzarmos a linha imaginária que separa um país do outro, ela já muda completamente. E é essa cultura que temos no Odebrecht que nos mantém unidos, mesmo quando cruzamos essas linhas imaginárias pelo mundo afora. Essa cultura é tão forte que temos a certeza de que foi ela que nos trouxe até aqui. A tecnologia empresarial Odebrecht é reconhecida nas universidades, na comunidade empresarial e é exemplo até mesmo para as empresas que são exemplares. Mas é na nossa organização e em cada um de nós que ela revela o seu verdadeiro sentido, o de transformar. É a TEL que nos faz acreditar que somos capazes de fazer a diferença. É pela prática da TEL que nos sentimos conectados e nos reconhecemos. E por ser baseada em valores tão universais como confiança e respeito, pode e deve ser praticada por todos, não importa onde, em qualquer lugar, sempre. Bom, aí estava o desafio. O aculturamento dessas pessoas que nós nunca tínhamos trabalhado, que tinha muitos desses municípios que estavam tendo o seu primeiro emprego, outras que nós tivemos que trazer também pelo conhecimento, e introduzir, primeiro ponto, confiança nas pessoas. A descentralização só funciona se você partir daí, se você tiver confiança nas pessoas.
como fazer entender aquelas pessoas que nós tínhamos 9 unidades e não existe auditoria interna na Odebrecht. Tem uma auditoria externa por força de investidores e de acionistas que tem que ter, mas a auditoria interna não existe. Então, o primeiro choque cultural era esse, que a gente tinha que levar isso para as lideranças, e muitos daqueles ainda que tinham um perfil e ainda um resquício da questão de ser fiscal ou chefe. Delegação planejada. Para você ter descentralizado, você tem que se planejar, e aí você tem um pacto com a sua liderança, e isso é de baixo para cima na estrutura. Você tem que ter um pacto com seu líder pelaquela delegação que você vai receber. E isso vai estar traduzido num programa de ação que, individualmente, todas as lideranças, desde a primeira liderança até do CEO, ele tem um programa de ação. E é pactuado hierarquicamente todas as metas e até o comportamento dele, que a gente chama a filosofia, que é como ele vai fazer isso. É um detalhamento, e aí, para isso, tem que ter uma disciplina muito grande para atuar nessa forma na delegação planejada. Aí vem liderança. Líder para a gente é tudo. Depois de confiança nas pessoas, você tem que ter, não adianta que PIO, como nós somos denominados, o RH, vá lá interferir. Não, você tem que influenciar a liderança a fazer a gestão dos seus liderados. Esse foi um tema muito forte, que não, a solução está diante do seu líder. A gente faz com que o líder cresça, ele até pode consultar a liderança dele imediata, mas a solução tem que ir sempre através dele. E o empresariamento. O empresariamento na sua forma mais elementar de ser. A gente permeia pela estrutura. Todo mundo tem que ser empresário, seja do seu orçamento, seja da sua carteira e as suas 3 gavetas, você tem que atuar ali sendo dono do seu negócio. Então, ele tem, e está explícito no PA dele, a autonomia dele e até onde vai essa autonomia. Esse foi o grande desafio, porque nós conseguimos isso em 2 anos, porque foi quando nós concluímos todos os outros projetos há 2 anos, e nós conseguimos permear isso na linha do aculturamento, qualificando as pessoas e passando, tá certo? Quase que de forma viral e constante, essa cultura. E com isso, nós chegamos a esses 17 mil integrantes, que eu diria que não foi difícil atrair as pessoas. Não, porque a gente passou, tá certo? Isso foi também como, assim, racho de pólvora, né? Na região, e como a gente também fazia, como a gente se fazia se chegar à comunidade para que atrair essas pessoas. E trouxemos o conhecimento também. Hoje estamos com 17 mil integrantes, queria que vocês soubessem que quase 90% tem menos de 5 anos de empresa. Então, da dificuldade também de aculturar essas pessoas vindo de um setor tão tradicional que se confunde, como eu disse inicialmente, com o descobrimento do Brasil. 67% tem até 35 anos de idade. Isso é muito positivo, porque tem na veia as pessoas a vontade de crescer. E isso, com uma meritocracia, está presente em cada passo dentro da nossa empresa, aí, e vocês vão ver isso. Por que é que eu explicito e digo isso? Porque eu vou mostrar na questão de carreiras daqui a pouco. Então, isso é bom. E as pessoas de conhecimento são essas pessoas que nós trouxemos de outras regiões para transferir esse conhecimento também para essa turma jovem. A nossa distribuição, tá certo, dos 17 mil, o interessante, 11.244 agrícola, está no campo, está nesses aí 350 mil hectares espalhados nesses 4 municípios. 2.845, manutenção. A manutenção sobrepassou a industrial, porque, como nós somos 100% mecanizado, temos que ter uma presença muito forte da área de manutenção. 1.432 é industrial, e esse é mais fácil, porque está confinado dentro da unidade agroindustrial. E 1.009 na administração, a administração envolvendo a área comercial, financeira e as outras áreas. E aí esse SMA destacado por quê?
chega a ser uma perseguição obsessiva que a gente tem de conscientizar as pessoas em SSMA. E isso, num setor onde as pessoas estão distantes, e às vezes um líder com o seu grupo, ele tem que ter essa consciência e passar isso para os seus liderados, e os nossos números são bons, mas são bons porque um setor ainda é um pouco ingrato com algumas unidades. Nós somos destacados porque a gente precisa crescer muito ainda em todas elas. Então, essa aí é uma questão de aprendizado e também de conscientização constante que a gente faz. Escolaridade, nós temos os extremos aí, até ensino médio, 44%, e temos um não alfabetizado, que é 0,3%, que para a gente é ruim conceber isso, porque nós temos uma vantagem em relação à construção civil. Construção civil, as pessoas ficam nômade e é temporário, e a gente não é cativo em um lugar, então a gente está perseguindo chegar isso aqui a zero. E vocês vão ver, eu vou mostrar também o que é que nós estamos fazendo para a gente levar isso a zero. Gênero, nós temos 84% masculino, 16% de mulheres, e esse número é crescente, principalmente na área de operação e de liderança operacional. Estão se revelando muito. Aí vem o seguinte, a empresa é isso aí que eu apresentei a vocês, esses números, esses dados estatísticos, é com essas pessoas e com esses dados estatísticos que nós vamos ter que trabalhar. E aí vem a transformação da comunidade. Nós temos, trabalhando 9 municípios, 147 mil habitantes, a soma desses 9 municípios, nós temos 17 mil empregos diretos, então isso significa que nós temos mais de 10% da população dentro da nossa empresa. E 50 mil empregos diretos que a gente faz esse movimento nesses 9 municípios. E nos deparamos com o quê? Com as pessoas nesse município com vontade de crescer, migração, nós temos uma região somente de assentados originários do Movimento Sem Terra, temos perfil das fronteiras, que são pessoas que buscam novos horizontes e também tem, vamos dizer assim, os forasteiros atrás de aventura e não de sonhos também. Temos que ser realistas. E temos a simplicidade das pessoas dessas cidades. Então, esse era o nosso núcleo de recrutamento e de que teríamos que qualificar essas pessoas. E aí, como recrutar, quem recrutar e como qualificar antes e depois que estivesse dentro de casa. Então, nós pensamos no Energia Social. É um programa que já tem uma marca própria, Energia Social para a Sustentabilidade Local, qualificando antes de entrar. A gente sabe que a gente traz o desenvolvimento econômico, mas também traz o transtorno para a cidade. Então, a gente tinha que realmente preparar essa cidade para esse transtorno, para minimizar esse transtorno e virar só alegria, na verdade. Capacitar para mudar a vida das pessoas, na seleção, aproveitamento e identificação das características do parceiro Odebrecht. Podia estar tecnicamente, mas se não tivesse mínima condição das características do que a gente busca para se adequar e ter aderência aos valores que a gente iria passar para ele, a gente liberava para outra oportunidade pelo que o mercado absorvesse. E atender empresa e comunidade. Empresa que eram a necessidade daqueles cargos que nós estávamos qualificando. E comunidade, a cidade ia precisar de costureira, a cidade com um crescimento ia precisar de pedreiro, de padeiro, e os demais cargos que nós utilizávamos. Então, nós fazíamos esse processo de qualificação com a parceria com o Senai, antes mesmo de a gente começar a operar. E aí criamos um conselho comunitário, onde nesse conselho comunitário senta um representante do governo, prefeitura, entenda aí prefeitura, a empresa Odebrecht Agroindustrial e um líder comunitário. Nenhum programa seria decidido se esses 3 não tivessem aprovação. Às vezes, um determinado prefeito queria, vamos comprar uma ambulância. Não, isso não é sustentável, isso é a sua promessa de palanque, você cumpra. A gente tem que votar o que os 3 aqui aprovarem. Então, e nós definimos 4 temas para definir os projetos: educação,
cultura, atividades esportivas, saúde, segurança e meio ambiente. E alguns programas que saíram, curso de formação profissional, tratamento de resíduos sólidos de determinado município que não tinha esse tratamento, centros de cultura, justamente para quê? Para fixar os artistas locais e pudesse ser um ponto de entretenimento para as pessoas da comunidade, já que ia ter um aumento significativo na população daqueles que viriam atrás de novos horizontes e daqueles também para se fixarem. Qualificação de professores, esse é um dos temas que eu sou fã desse tema, que um determinado município apresentou um baixo rendimento na avaliação do Enem e nós fomos ver a causa, eram os professores. E aí nós levamos de São Paulo alguns consultores para requalificar ou dar uma modernidade de conhecimento a esses professores. Vamos ver o resultado, foi 1 ano de qualificação, vamos ver o resultado na próxima avaliação. E uma UTI neonatal também, que eu sou fã desse programa que ficou em Alto Taquari, que não existia. A UTI neonatal mais próxima era a 300 quilômetros. Bom, esse foi o trabalho com a comunidade e a transformação das pessoas. Agora aqui eu me sinto em casa, que agora eu deixo de ficar nervoso, vou ficar calmo, tá certo? Porque essa é a nossa praia da gente aqui de RH e de pessoas, tá ok? Bom, primeira coisa que eu tinha que fazer com as equipes de pessoas, mudar o modelo mental dos meus liderados funcionais, porque não eram liderados direto, eram aqueles liderados funcionais que recebiam diretrizes, já que somos descentralizados, lá as pessoas de RH da região que nós contratávamos, das universidades estaduais que nós contratávamos, me colocava lá. Primeiro trabalho era com eles, olhar as pessoas não como recursos. Vamos, gente, olhar como seres humanos, é a primeira coisa, igualzinho a gente. Olhe para ele olhando para si mesmo. E quando você olha como seres humanos, tem algo diferente aí, que eles são condutores dos seus e dos nossos desafios. Então, as pessoas são capazes de vencer os desafios, vamos acreditar nisso. Essa foi a primeira mudança do modelo mental que eu fiz com a própria equipe que ia atuar no campo e nas indústrias. Aí, daí em diante, vem para o passo seguinte. Vamos transformar o modelo mental, é o seguinte, nós trocamos um facão de R$7 por uma colhedora de R$900 mil. É uma mudança muito grande. E não vai vir um homem normal, nós vamos pegar aqueles que ficaram na região e vamos capacitar ele para ele subir naquela colhedora e operar. Então, é uma mudança muito grande. Nós não temos boia fria, nós não temos o olheiro de relógio de pressão da indústria, que era lá atrás, aquele engenho, ficava olhando e chamava o chefe, o dono do engenho, a pressão aqui mudou, vem aqui. Não temos mais esse homem, e não temos nem chefes e nem mais fiscal. Então, a gente precisa mudar o modelo mental de liderar e fazer com que as pessoas aceitem uma liderança e não somente ordem. E a mudança do modelo mental, o que é que nós queremos? Queremos agrícolas, queremos industriais, queremos líderes que influenciam e sejam influenciados, porque aqueles capatazes não eram influenciados, não. A pessoa não tinha nem condição de dizer o que estava sentindo. Aí eu vou usar um termo bem baiano, que eu ainda não mandei nenhuma, era porrada mesmo se reclamasse de alguma coisa. Então, essa era a mudança nas lideranças que nós tínhamos que fazer. Aí veio uma prática, eu falei o seguinte, aqui uma perseguição obsessiva, agora foi uma prática obsessiva que nós tivemos em todos os níveis de liderança, e isso contagiando, que são princípios e valores da organização Odebrecht. Primeiro dele, confiança nas pessoas e na sua capacidade de realização. Servir o cliente com inovação, produtividade e responsabilidade, ainda que a gente não veja o nosso cliente, que é aquele que está colocando, tá certo, o etanol no seu carro ou adoçando a sua vida. Então, mesmo que não seja isso, mas vamos fazer a questão visando o cliente. Parceria entre organização e integrante na geração de partilha de resultados. PLR é um modismo da lei. A partilha de resultados é uma prática de 70 anos dentro da organização Odebrecht, onde todos participam do resultado.
ainda somos conservadores e mantemos esse nome, porque já foi remuneração variável, para uns é bônus, o nosso não, é a partilha de resultado, que é o final do pacto, daquele planejamento que eu falei. Depois que você planeja a sua vida, o pacto, a sua capacidade de realização na partilha de resultado é essa. Aí vem embutida a meritocracia dele. E o reconhecimento pelo crescimento dele é em outro segmento. Ali é o reconhecimento pelo desempenho dele e pela superação dos resultados dentro daquele ano. Desenvolvimento das pessoas através da educação pelo e para o trabalho. Pelo trabalho é aquela, assim, vamos dizer assim, é o melhor tailor-made existente. Capacitação pelo trabalho é onde o líder dispõe de um tempo para ensinar o seu liderado, para que ele também possa crescer. Isso é também viral dentro da nossa organização, a gente passar. Não se preocupe que você não está criando cobra para lhe morder. Quando você ensina, ele está lhe empurrando para cima, para você ter outras oportunidades. Essa é a educação pelo trabalho. E para o trabalho é aquela de laboratório, aquela que a gente usa os profissionais para desenhar uma capacitação específica para ele crescer dentro daquela competência que ele não tem. E aí vem a ação descentralizada através da delegação planejada. Descentralização, a decisão está lá na ponta, em todos os níveis. Não é só no superintendente e no empresário parceiro. Está em cada segmento da estrutura, através de uma delegação que ele sabe aonde ele pode ir e ele sabe aonde não pode ir. Até onde ele pode ir no seu pacto, ele vai, não precisa ficar perguntando toda hora, ele resolva. E, por último, reinvestimento dos resultados, e é que é isso que dá o espaço para a gente mostrar que tem a meritocracia. Quando o Odebrecht faz um reinvestimento e vai dando novas oportunidades, nós vamos destampando as oportunidades, vamos tirando aqueles líderes que estão muito tempo numa função e vai destampando para que outros tenham o crescimento. E o reconhecimento vem de dentro. Bom, aí nós temos no Para o Trabalho, que é de laboratório, nós criamos a inteligência para a educação pelo trabalho. Primeiro ponto nosso na inteligência, jovens. Então, nós chamamos assim, semeando, é quando a gente tem um estagiário. A gente não quer o estagiário para ter uma mão de obra barata, a gente quer um estagiário para aprender e que a gente seja a opção dele quando ele se formar. O jovem parceiro, que é o tradicional, programas de trainee, aí a gente vai cultivar ele para o crescimento dele. Então, ele fica como jovem parceiro, como no trainee, 1 ano, tá certo? Com uma especificidade. Os instrutores dele estão todos internamente. E, por último, o jovem agroindustrial, que esse a gente já está colhendo, onde ele já está com mais de 2 anos de casa, e nós temos um programa, é como se fosse um mini MBA para ele, dentro da nossa cultura e dos nossos processos administrativos, operacionais e industriais para ele. E o instrutor são os próprios líderes. Eles aí têm um trabalho, vamos dizer assim, de se doar, e eles aprendem a ensinar. Depois que eles aprendem a ensinar, fazem seu plano de aula, eles vão lá e passam para os jovens de forma estruturada. Aí nós temos aí os 3 pilares no seguinte: base de conhecimento, o agroindustrial e o de líderes. Base de conhecimento, volta às aulas. Em todas as unidades a gente tem um programa de alfabetização, volta às aulas, porque se a gente diz que é um programa de alfabetização, tem um preconceito com a pessoa mesmo de se declarar, tá certo, analfabeto ou não alfabetizado. Tem esse bloqueio. Então, a gente bota de volta às aulas, que é mais fácil. Ele volta, mas ele vem mais amigável e sem muita culpa. Rede de conhecimento. Rede de conhecimento são as trocas de informações das melhores práticas nos conhecidos comitê. Nós não chamamos de comitê, nós chamamos rede de conhecimento, onde as melhores práticas são passadas e também as piores práticas para que a gente não volte a repetir. Que o aprendizado em cima do erro do vizinho é o mais barato e o mais efetivo. Então, são as lições aprendidas. E SSMA, como eu comentei, isso a gente está constantemente, tá certo? Fazendo análise. Toda segunda-feira nós temos uma sessão, um call com todas as unidades para ver o que é que foi de ruim na semana, para que a gente não repita o erro. O agroindustrial, excelência agroindustrial, que são programas de indicadores que vai desde o pessoal de controle de qualidade lá no plantio da cana e dos operadores de tratores de colhedeira
até a mais alta liderança. E de líderes, nós temos um programa Exercendo a Liderança, desenhado para a gente mesmo, Desenvolvimento Empresarial, que é um programa que tem há 10 anos dentro da organização, onde a gente planta semente para ele ser o empresário. São aqueles destacados jovens que têm mais de 2 anos de empresa e mais de 5 anos de formado. Então, são 9 meses, tá certo? Nesses 9 meses, eles se reúnem 4 vezes, uma semana em cada encontro desse, e eles têm depoimento de todos os empresários da organização e também depoimento de carreira e também cases estudados voltado para o negócio, para o nosso negócio. Então, a gente já está passando conhecimentos para ele, para ser o empresário no futuro. E o outro, que é um programa com essa juventude, como liderar os líderes do futuro. Nós temos as pessoas mais velhas, e que, para a gente eliminar por completo aquela de os jovens de hoje não vestem a camisa como eu vesti, não vestem a camisa como eu vestia antigamente. Não. Por incrível que pareça, eu também já fui revolucionário, já fui um jovem enjoado, mas hoje eu estou bem comportado. Então, nós já fomos assim, agora eles pensam de forma diferente. Então, a gente passa para os mais maduros, os jovens há mais tempo, como liderar esse pessoal, essa turma jovem. Aí vem o seguinte, vamos dar ouvido a quem faz acontecer. Aonde que no setor da cana se ouvia lá o homem que trabalha no canavial. E nós não fazemos pesquisa de clima, porque pesquisa de clima é palavrão. Clima, quem identifica é o líder. Ele é que tem a anunciar aos 4 cantos do mundo que não está bem. E se ele não estiver bem, os liderados vão cantar, vão falar para os 4 cantos do mundo que aquele líder não é um líder, que as pessoas não querem trabalhar com ele. Então, nós fizemos uma pesquisa de engajamento cultural. Aí deu o seguinte, 92% recomendariam a agroindustrial como um bom lugar para se trabalhar. 92% têm orgulho de trabalhar lá. E 89% afirmam que seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional. Excelente, vamos celebrar? Não. E por que deu tudo isso e a gente, em 2011, teve 40% de turnover? Aí vem a gente olhar para o umbigo, onde é que a gente está errando. A gente, com tudo isso, confiança no homem, partilha de resultado, processo de qualificação constante, e a gente está perdendo tanta gente. Nós não fazemos trabalho de retenção. Isso é verdade. Retenção também é outro palavrão. A gente faz, sim, de atração. Retenção fica com a gente quem quer. Pode ir, vai embora. Mas há uma relação de confiança e diálogo com os líderes. A gente fez essa análise profunda. E nesse processo, que 40%, nós não fomos buscar 40% fora. Para repor, nós demos as oportunidades àqueles que vinham no processo de qualificação de 3 anos. Aí foi o primeiro sinal da meritocracia. E em 2012, nós tivemos 2.537 lançamentos, que nós chamamos, que é a promoção. 2.537 pessoas saíram da sua posição e foram para um outro grade dentro da estrutura de salário e de novos desafios. Isso também funcionou bastante. Olha, aqui a meritocracia funciona. E nós tivemos a oportunidade de olhar para dentro e fazer aquele trabalho, e agora não foi a área de pessoas que fez isso, não. Nós estimulamos aos líderes a apostarem naqueles que estavam se desenvolvendo. Mesmo que a gente tivesse uma quedazinha de produtividade inicialmente, mas vamos apostar nas pessoas, que a gente vai ganhar lá na frente. E aí veio o seguinte, para a formação dos líderes, nós trilhamos com 2 bandeiras. Líder é aquele que é capaz de entender, aceitar e agir como dono do negócio. Então, nós instituímos que ele é dono do negócio dele, e ele tem a capacidade de resolver e de decidir. Ser empresário de seus negócios, gerando resultados e desenvolvendo pessoas. Não vamos nos fugir de produtividade, não vamos fugir de resultado. Não, você tem que gerar resultado, meu camarada. Agora, vamos também desenvolver as pessoas. Se você não desenvolver as pessoas, é porque você está tampando o crescimento dela e está se prejudicando, se auto-prejudicando, porque também não vai crescer. E nós temos a questão da palavra substituto, é muito forte, ou do sucessor, e está planejado também, mesmo que às vezes a gente não explicite quem é o substituto, mas isso está no pactuado do líder e liderado.
Aí veio o seguinte, o ano passado nós tivemos na safra 5 milhões de reais com capacitação e 700 mil horas homem de capacitação, em todos os níveis. Então, nós tivemos, cada integrante participou 4 vezes de um processo de capacitação na safra passada. E buscamos um foco no líder de frente, é onde a gente tinha a maior perda, porque a gente qualificava os operadores e esse homem, que são em torno de 800 líderes de frente, é o primeiro nível hierárquico dentro da estrutura, onde ele é líder dos operadores. Então, esse homem é que tem, assim, na veia, mas a questão onde o cidadão olhou para ele atravessado, ele demitia. E ele tem autonomia para demitir mesmo. Então, aí vamos trabalhar em cima dele. Ser empresário, ele tem de 20 a 30 liderados, e às vezes a 50 minutos de distância de ônibus do ponto da agroindústria. Grupo de equipamentos de mais de 5 milhões de reais, ele coordena isso, tá certo? E tem um isolamento geográfico por esse distanciamento. Então, nós colocamos com ele o seguinte, líder dedicando tempo aos liderados e um programa especial de liderança operacional em 96 horas. Legislação trabalhista, porque a gente tem um problema muito grande de assédio moral. Então, o que é o custo de demitir e de demitir, de admitir e demitir. Um programa de liderança. Outro, de ser dono do negócio, aí voltado totalmente para a nossa cultura, é aculturamento puro aí na veia. De SSMA, um módulo específico de SSMA e um outro dos indicadores operacionais em todos os níveis. Então, essas 96 horas e a segurança do trabalho sempre presente nos processos de qualificação. Aí nós tivemos o apoio à comunicação dos líderes. A gente sabe o distanciamento. E nós fizemos o seguinte, vamos criar uma rádio Minha Agro. Toca nos ônibus, que são mais de 400 ônibus levando os integrantes, refeitórios e centro de vivência na hora do descanso. Vamos criar uma rádio, gravar 60 horas por mês de programa, com as mensagens, a oportunidade dele pedir por SSMS, tá certo? E esse aí foi uma maravilha, às vezes a gente quer dar um aviso rápido, tá certo? Por SSMS, a gente manda aviso para todos eles, todo mundo cadastrado no seu celular, meio que o canavial não pegue mais adiante, quando ele chegar em casa, entra, a Minha Agro e um jornalzinho, né? um agro em ação, onde líder não aparece, só aparece o operacional para ele ter o prazer de levar para casa isso e mostrar à família que ele saiu no agro em ação. E aí eu vou pedir a vocês que vejam um pouquinho a rádio nossa. Luz. Boa tarde, gente! Boa tarde, Ana. Nós somos da Rádio Minha Agro, que todos os dias toca música e dá informação para os mais de 17 mil integrantes da Odebrecht Agroindustrial. A nossa rádio é ouvida nos ônibus que levam nossa equipe para o trabalho na área agrícola e industrial, nos refeitórios e nas áreas de vivência. E agora, vocês que estão no CONAR podem conhecer um pouquinho do nosso programa. É isso aí, Ana. Enquanto a gente vai aqui falando de fazenda em fazenda, vocês aproveitam a troca de conhecimentos na gestão de pessoas e a melhor maneira de aplicá-las no dia a dia. Bom congresso pra vocês, hein? E vamos de música! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Aqui, e não é para hoje, é para festa mais tarde. Hoje não, agora não. Bom, essa é a nossa rádio. Nós fizemos o Café com a Liderança, porque comunicar é falar e ouvir. E aí, pensando junto, é o café com o líder do polo e os operacionais aleatoriamente que são escolhidos. E os líderes deles, intermediários, não estão no café da manhã com eles. Estimula a família para trabalharem juntos. A gente tem um programa que vai na casa das pessoas estimular. A gente hoje tem 300 filhos com 260 pais. É bem verdade que tem uns pais que são mais coelhos e outros mais tartarugas, mas temos que tem mais de um filho, tá certo? Então temos 300 filhos dentro da Odebrecht Agro, é um estímulo. Os indicadores de excelência, porque ele reflete diretamente no bolso de cada um, que é base para a nossa partilha de resultados, que aí, infelizmente, para quem entende da operação, estão tirando o SSMA da PLR como indicador. Isso é mesmo um absurdo. Só de quem não conhece uma operação e os ambientes é que pode fazer uma legislação dessa. Então, vamos aí para carreiras. Nós temos um programa de carreiras dentro da Odebrecht Agroindustrial que ele define 5 eixos de carreira agrícola,
indústria, manutenção, SSMA e administração. Sendo o seguinte, que nós temos o crescimento da carreira horizontal, vertical, e dentro da nossa organização, a gente tem o privilégio de ter a transversal, que é onde a pessoa se desenvolve, sai de uma empresa para outra. Então, esse aí é um atrativo também importante para a carreira, que as pessoas podem circular, porque os genésios das outras empresas se conversam e a gente troca figurinhas e, olha, o profissional está tampado, pode levar, que ele vai ser muito legal para você nesse ponto. Então, tem a promoção transversal na carreira. E essas carreiras, elas podem circular entre uma e outra, a depender da vocação de cada um. E o que é uma carreira na Odebrecht Agroindustrial e na organização? É a sucessão de desafios com êxito. E esse desafio com êxito, na verdade, ele vai a partir do diálogo entre líder e liderado. O líder tem a obrigação de estar abrindo espaço para o seu liderado em outras áreas e conversar com líderes. Então, claro que a gente tem aqueles, às vezes, que quer esconder os melhores para não ser liberado, mas, às vezes, também a pirataria interna de líderes também funciona. Olha, vamos arrancar ali de alguém. Estou olhando para Marcelo ali, da Braskem, de vez em quando a gente é vítima de umas piratarias, que tem os convites sem a gente saber. Então, dentro da nossa empresa, caminho de carreira não é um trilho. Trilho são aquelas profissões, tá certo? Ou de lugares onde não tem meritocracia, que você vai chegar lá quando você estiver na hora de se aposentar. O nosso não, a gente passa, tá certo? Constantemente, que o nosso plano de carreiras são trilhas. Você vai construindo a proporção que você vai tendo bons ou maus desempenhos. Se tiver mau desempenho, você cai para o lado de cá, pensa caminho de cá. Depois pode se recuperar e vai crescendo. Isso é explícito dentro do plano de carreira. Queria que vocês comprovassem um pouquinho com essa mudança das pessoas nesse vídeo. Eu trabalho com colheita e plantio mecanizado. Eu tenho hoje 30 integrantes trabalhando. São 3 colhedoras, 11 caminhões de transbordo e 5 tratores plantadoras, com mais um Stara e um caminhão-pipa. Poucas empresas investem no integrante igual a ETH. Eu era um operador, hoje eu sou um líder. Então hoje o líder não é só ser líder, ele tem que ser dono do negócio. Eu sinto orgulho, porque aqui eu trabalhei, eu participei, construí e é o futuro da empresa, que é plantar, colher e fabricar o álcool e a energia elétrica. Casei com 14 anos, muito nova, não tive oportunidade de estudar, aí me separei. Aí quando você se depara sozinha, com 2 filhos para criar, aí você fica meio perdido. Eu queria trabalhar, eu queria ser independente, eu queria ter o meu dinheiro para me comprar as minhas coisas. Arrumei um serviço de lavar e passar. Quando fui passar o uniforme, tudo bonitinho lá, me deparei com o uniforme da ETH. E imaginava assim, um dia, se Deus quiser, eu vou parar de passar esse uniforme e vou usar. Eu, uma mulher que nunca fez nada da vida, só sabia lavar, passar, cozinhar, nunca plantei cana, eu não conheço um canavial. A ETH, ela dá uma oportunidade imensa para as mulheres. Hoje eu posso dizer assim, eu tenho uma profissão, eu sou operadora de máquina, eu sou uma líder de frente. Vamos cumprir a nossa meta, vamos chegar lá? O que vocês me dizem? Vamos ou não vamos? Positivo. Todo mundo engrenado? Positivo. Excelente dia de trabalho para todo mundo, pessoal. A ETH me deu a possibilidade de ser a pessoa que eu nunca pensei que eu fosse. E eu sou. Hoje eu sou a Solange Quintana Machado, líder de frente da ETH. Frente 34, orgulho imenso. Às vezes eu vi uma colhedora na televisão, me admirava. Quando cheguei perto, foi pior, porque era muito botões que tem, era muita coisa. É tanto que eu queria até desistir. Falei pro professor, eu vou sair, que eu não vou aprender, não vou aprender. Então, Marcelo, meu filho, me ajudou bastante. Ela começou aqui na ETH do rural. Teve a oportunidade de fazer um curso de colhedora. Na hora que foi desistir, eu falei, eu como filho vou ter que entrar em ação, trabalhar na cabeça dela, porque ela não pode desistir. Se eu conseguir, por que ela não? E me orgulho quando as pessoas perguntam o que eu faço
e o que eu sou. Eu respondo, eu trabalho numa colhedora. Nós estamos aí juntos hoje na mesma empresa, na ITH, que é uma excelente empresa para a gente crescer. Minha querida mãe, que a gente toca aí a ITH por mais de 100 anos. Nasci em Cidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul, e fui criada no Paraguai. Logo com 15 anos eu voltei para o Brasil. Foi muito difícil superar e eu precisava trabalhar. E o serviço que eu arrumava, assim, para trabalhar, eles geralmente dispensavam porque eu não comunicava bem. Não mandei o currículo assim, não. Provavelmente não vai dar essa vaga para mim, porque primeiro pelo preconceito de ser mulher, principalmente numa usina grande. Me chamaram e a gente sobressaiu. Então eles investiram mesmo, fizeram a gente sentir que o negócio é nosso, acreditar que a gente vai chegar e estar ao nosso lado até a gente conseguir. Eles ensinam a gente a pensar grande. Eu sou importante aqui. E isso me deixa mais com vontade de trabalhar, de ser líder de 28, 30 pessoas. Eu sou exemplo de transformação e faço parte de uma empresa que está transformando a produção de cana no Brasil. Bom, pessoal, na verdade, deixa eu voltar aqui. Não. Na verdade, o que fez isso é a confiança nas pessoas e na capacidade de evoluir delas. Na verdade, estava tampado. A gente só deu oportunidade com direcionamento. Obrigado. Genésio, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui. Diante de tantos desafios e tantos treinamentos, formações, quantas pessoas você tem na sua equipe para fazer tantos desenvolvimentos? Olha, às vezes eu penso que quero matar a minha equipe, a líder de desenvolvimento está ali atrás, mas acho que ela gosta disso, porque ela teve neném, ficou um período em casa e voltou para trabalhar. Legal. Eu queria que ela voltasse 2 dias depois, que tivesse neném, mas ela não quis, ela veio. Mas, na verdade, é o seguinte, a nossa equipe são 8 pessoas no corporativo. Na verdade, o que a gente faz é passar esse contágio da descentralização para as pessoas nas unidades. Se não fosse isso, nós jamais conseguiríamos em tão pouco tempo. Não é lá aqui em São Paulo que a gente vai fazer essa transformação. São essas pessoas que estão nas unidades agroindustriais que a gente faz com que elas desenvolvam. E aí aquilo que acho que foi, não sei se que pediram para tirar da cadeira, é o TBC mesmo, tira o bumbum da cadeira e vai para o campo para acompanhar os líderes, é isso que faz. Mas se fosse centralizado, nós não conseguiríamos isso em tão pouco tempo. São as equipes lá que se multiplicam e aí recebe-se diretrizes e a linguagem do aculturamento facilita isso. Como eu passei no vídeo, nós falamos uma mesma linguagem, nós falamos provocação. Provocação não é para sair na briga, é para fazer as pessoas refletirem. Então, esse processo de comunicação que tem na cultura, isso é que é fundamental. Existe a prática dos valores. Exatamente, e da cultura. A prática dos valores que eu botei ali, prática obsessiva daqueles valores. E quando são 17 mil integrantes, né, que participaram desse processo todo, eu acredito que você deva ter histórias incríveis. Tem alguma assim que te vem à mente? Olha, que transformou a vida da pessoa? As histórias são muitas. Eu vou dizer uma de liderança estratégica. Quando nós compramos a Alcidia, contratamos uma pessoa do mercado, de conhecimento, que tinha 30 anos de atuação no setor. E aí nós entregamos a ele, aqui está, é você que vai tocar isso aqui a procuração, talão de cheque, tudo é você. Ele fez, peraí, mas vocês me conheceram ontem, já vão me dar tudo isso? Esse é o processo da descentralização, agora vamos planejar. Esse foi uma história interessante. E a outra é o seguinte, que houve várias queixas no interior, que as manicures já não tinham mais no interior, todo mundo queria ser operadora, porque a gente botava aviso nos cultos evangélicos, na missa, o padre também, anunciava, olha, a ETH chegou, a Debrecht Aguichal chegou, está precisando de gente. E aí as caixas de supermercado deixaram de ser caixa,
a que passava a roupa que aí viu, está nisso. Estão apertando no tempo, não é isso? É isso aí. Eu imagino que tenham muitas histórias para você dividir conosco. Quero agradecer imensamente a sua contribuição com o CONAR. Uma salva de palmas. E obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Eu vou pedir que, por gentileza, cada um, em algumas poltronas, aí tem o sistema de votação, que vocês possam contribuir aí com a votação. Volte bem, nós. Sabe por quê? Diz que vão distribuir o carro. Aí, se vocês votarem bem aqui na minha fala, 50% eu divido com vocês. A gente fica com 50%. Muito obrigado. Ali estão as perguntas, é só escolher a opção e teclar OK. Elas vão mudar e agradeço imensamente a participação de vocês. Até mais.